Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica dominical, que tem como título o juízo contra Sodoma e Gomorra. Como sempre, uma semana antes, você recebe a nossa aula para você estudá-la e compreender melhor até o dia dela ser realmente dada dentro da igreja. Quero deixar um convite para você que ainda não está inscrito a se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, tocar o sininho, o link e compartilhá-lo com outro amigo, outro irmão em Cristo. Com certeza há uma palavra de Deus ao seu coração aqui. Quero deixar também alguns versículos de parâmetro antes de entrarmos à aula. Salmo 25:14. Deus revela seu segredo para os que o temem. Gênesis 18:32. Abraão intercede por Sodoma. 1 Timóteo 2:1. Devemos interceder por todos. Ezequiel 22:30. Deus busca por intercessores perseverantes. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós. E Romanos 8:34. Jesus, nosso intercessor. Textual está baseado em Gênesis 18:32, que nos diz assim: Disse mais: Ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura achar ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Deus falando com Abraão na intercessão que Abraão colocava diante de Deus por Sodoma e Gomorra. A verdade prática diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer seu juízo, é sem misericórdia. Ou seja, Deus quer a salvação de toda a humanidade. Deus não quer ninguém lançado ao inferno. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caídos. Mas a escolha de muitos homens e muitas mulheres levarão ele ao inferno ou ao céu. O destino para aqueles que querem seguir a Deus é o céu, mas o destino para aqueles que querem seguir o caminho do mal é o inferno. A escolha é sua. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho e nem Deus que vai decidir para onde você vai. Deus deu-nos o livre arbítrio, ou seja, podemos escolher aonde queremos passar a eternidade. Texto de base, Gênesis 18:23-32, não vou ler, texto longo, conhecido também, mas você pode acompanhar em sua Bíblia na sua casa. O texto bíblico dessa lição fala-nos sobre a intercessão de Abraão pelos justos de Sodoma e Gomorra e a destruição daquelas cidades como juízo divino. É surpreendentemente atual essa intercessão que nós também devemos fazer pelo mundo que caminha para o juízo final. Deus condena toda forma de injustiça e pecado. Muitos dos pecados praticados ali hoje são normalizados pelo status nosso, da sociedade que vivemos hoje. Deus é amor, mas também é justiça, isso tem que ficar claro. Deus ouviu a oração de Abraão, porém executou seu juízo. Assim como ele intercedeu pelos justos, também somos chamados a chamar por nós casa, cidade e nação, sustentando a bandeira da justiça divina. E é o que fazemos aqui agora nesse canal, quando transmitimos essa mensagem e tantas outras, que fazemos nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal, TikTok, YouTube. Estamos sempre falando da misericórdia de Deus, mas também estamos falando do juízo de Deus que virá sobre essa terra. E cada um que ouve essa mensagem, ele tem o direito de escapar por sua vida, por sua alma. Mas a escolha
não é do pastor Paulo, a escolha será de cada um que ouvir a minha mensagem. A destruição de Sodoma e Gomorra e a preservação de Ló revela o caráter santo de Deus e nos ensina a viver separados do mal, firmes nos princípios bíblicos, buscando agradar ao Senhor em um mundo que está se relativizando com o pecado, ou seja, está achando o pecado como algo normal, como prazeroso aos seus gostos, ao seu paladar. Ao estudarmos essa lição, devemos refletir sobre a justiça e o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e considerar a postura de Abraão como intercessor. Há uma pergunta minha a você: você tem se colocado como brecha nessa sociedade, como intercessor? Eu tenho. Todos os dias, toda semana, temos um vídeo chamando as pessoas à mudança de atitude e ao arrependimento. De acordo com Ezequiel 22:30, que já citamos essa referência, Deus procura intercessores, pessoas que queiram orar e clamar pelo outro, não apenas por nós mesmos, mas também precisamos pensar no juízo divino sobre aqueles que rejeitam o arrependimento. O Senhor é amor, mas também é fogo consumidor. A Bíblia deixa claro em Hebreus 12:29. O pecado dominava aquelas cidades a tal ponto que seus habitantes desejavam fazer mal aos anjos enviados à casa de Ló. Deus pouparia a cidade se houvesse 10 justos, mas não houve arrependimento. Gênesis 18:33. Por isso a cidade toda foi destruída, né? As únicas pessoas salvas ali foi Ló e as suas filhas, porque até a sua esposa se perdeu no caminho da saída de Sodoma e Gomorra, porque o seu coração estava preso no pecado de Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas estão presas no pecado deste mundo, desse século 21. Muitas pessoas acham que Jesus não virá. Muitas pessoas não acreditam na vinda de Jesus. Muitas pessoas acham que isso é conto de fada, que é conversa balela, que é coisa de crente. Mas não é, meu irmão, meu amigo, que está nos ouvindo aqui no canal do YouTube. Pode ter certeza que ele virá. Como veio o juízo para Sodoma e Gomorra, virá o juízo para este mundo. Na época de Noé, o povo não acreditava no dilúvio. O povo não acreditava na destruição da raça humana, como Noé pregava. E ela não veio? Veio. A Bíblia diz que todo aquele povo foi destruído, sobrando apenas Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e a sua esposa. Deus nos fala que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Só que dessa vez, este mundo não será destruído com água, mas será destruído com fogo. A Bíblia diz que não sobrará pedra sobre pedra neste lugar, mas que tudo será destruído e haverá novos céus e nova terra, e que o Senhor levará para si aqueles que guardaram a palavra da verdade. Então, se até hoje você viveu como aquele povo de Sodoma e Gomorra, ou como aquele povo da época de Noé, e até hoje você não deu crédito à palavra de Deus, até hoje você não mudou as suas atitudes e as suas ações, eu convido você agora mesmo a procurar uma igreja que prega a verdade, que fala o que a Bíblia diz, próximo da sua casa, e que você se entregue a Cristo, que você se arrependa dos seus pecados e que você volte a sua vida para o Senhor, porque logo o Senhor estará vindo, logo esse céu estará sendo rasgado e o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. A igreja não será arrebatada por alienígenas, por discos voadores, como ensina essa nova era. A igreja não será tirada daqui por extraterrestres, mas será tirada pelo Senhor Jesus. E este mundo entrará em caos total, em destruição total, como diz a palavra de Deus. Mas hoje você pode escapar pela sua vida. Hoje você pode ter um encontro com o Senhor.
Basta que você abra o seu coração, basta que você entregue a sua vida a Deus. Nessa lição estudamos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora, a iminente destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitava. Então Abraão intercede por aquele povo, pedindo a Deus que não destruísse aquela cidade. E Deus disse que se ali encontrasse 10 justos, ele pouparia a cidade, mas não encontrou 10 justos. A princípio encontrou apenas 4, Ló, sua esposa e 2 filhas. Mas no caminho uma ainda se perdeu e 3. Então a cidade toda foi destruída, como Deus havia dito. Tópico 1. Os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, pois o capítulo 18 de Gênesis tem início, como falamos na introdução, a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Maré. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra, como falamos. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar da época. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho para nós, mas era gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis 18, versículo 2 ao 4. A hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. Ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos nossos dias atuais. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor, né? Infelizmente, essa prática já não se tem mais hoje na maioria das casas, até por causa do aumento do crime, até por causa de pessoas que usam de má fé. Mas na época do patriarca Abraão era comum, né? O patriarca da casa, o pai de família, receber os visitantes com um banquete. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes. Quando estava ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, que não pertenciam à família, estavam presentes. Mas, certamente, eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falaram a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18, 10. Essa era a promessa mais aguardada de Abraão e Sara. O riso de Sara. Ao ver que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele, para Deus. Gênesis 18, 14. Deus conhece o nosso coração e ele viu a fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós. Apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor, Deus sabe realmente como é o nosso coração. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara,
o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra seria destruída? Era uma cidade que havia se entregado à orgia. Era uma cidade que havia se entregado ao homossexualismo, ao lesbianismo. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade que matava as pessoas, destruía as pessoas fisicamente e espiritualmente. Então Deus não ia mais tolerar os pecados de Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra já haviam chegado às narinas de Deus. Pois o pecado de Sodoma e Gomorra, disse Deus, tinha se agravado muito. Deus não ignora nem tolera o pecado, mas vê todo o mal, toda a injustiça e imoralidade cometida naquele lugar. Gênesis 4:10, Salmo 34:17, Tiago 5:4. No momento certo, se não houver arrependimento, isto é, expressão de pesar insincero pelos erros cometidos, renúncia ao pecado, retorno para Deus e mudança do comportamento de acordo com os padrões divinos, Deus julgará e condenará o pecado e o pecador juntamente, se não se arrepender. No contraste de Sodoma e Gomorra, que não houve arrependimento, nós vemos o caso de Nínive, que Jonas prega e toda a cidade se converte e se arrepende dos seus pecados, e Deus, que também ia destruir Nínive, perdoou o pecado de Nínive e Nínive não foi destruído. Mas Sodoma não quis o arrependimento, não quis o perdão, então foi destruído. O caráter santo e perfeito de Deus exige que o pecado sofra punição e toda injustiça seja castigada. Preocupado com Ló e sua família, Abraão orou para que Deus não destruísse as cidades. Deus atendeu a oração de Abraão, mas não da maneira que ele esperava. O Senhor preservou os poucos justos, mas não deixou de destruir a cidade e seus habitantes ímpios. Quando finalmente executar o seu derradeiro e supremo juízo sobre o mundo, 1 Tessalonicenses 5:2, Deus promete que irá resgatar os que têm um relacionamento correto com Ele. Lucas 21:36, Apocalipse 3:10, que é o que falamos no começo desta aula. Deus vai destruir essa terra. Esse mundo todo será destruído. Mas antes disso, nós, a noiva, a igreja de Cristo, sairemos daqui. Deus anuncia os seus planos a Abraão. Tópico 2. O anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza dos arredores de Sodoma. Gênesis 13:1-12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, versículo 13. Mas Ló também pagou, pelas suas más escolhas, Largou o seu tio em uma terra inóspita, em uma terra que aparentemente não ia produzir nada, e pelos olhos da carne escolheu os melhores campos. Nem sempre aquilo que os nossos olhos mostram é o bom caminho que devemos seguir. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. Salmo 25, verso 14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera iniquidade. Embora tenha misericórdia do pecador, ele não tem como deixar passar em branco o pecado cometido. Até por isso a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que o homem e a mulher semear, que eles plantar, eles vão colher, até porque Deus é justo. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18:21.
que Deus estava falando que desceria a Sodoma e Gomorra e viria, se o clamor de Abraão era um clamor que iria surtir efeito, que aquele povo então se arrependesse. Mas se aquele povo não se arrependesse, então ele saberia que o povo não teria se arrependido e executaria o seu juízo como foi executado. Pois a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo e enxofre e nunca mais foi reconstruído aquele lugar. Segundo comentaristas, né? Segundo a genealogia, né? E os mapas geográficos, lá onde era Sodoma e Gomorra é onde há o Mar Morto hoje, que é o Mar de Sal. Tal foi o lugar aonde houve a destruição de Sodoma e Gomorra. A intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir, diante do que o Senhor faria. Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes da cidade que eram justos e que seriam destruídos, juntamente com os ímpios, né? Pois Abraão achava que tinha pessoas justas lá. Abraão então roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe o justo nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com compaixão e misericórdia a graça de Deus e o favor aos inocentes. Mas não houve tal inocentes, não houve tais justos lá naquele lugar, exceto a família de Ló. Pois a iniquidade da cidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo Sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ora, Ló não consente com tal coisa e oferece às suas 2 filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e as suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com chuva de enxofre e fogo. Gênesis 19, 24, né? Ló chegou a oferecer às suas 2 filhas virgens. Ele disse, não faça mal a esses homens, né? Mas os homens de Sodoma e Gomorra eram perversos, né? Homossexuais, né? Lésbicas, e queriam possuir o corpo dos anjos, né? Queriam ter relações sexuais. É por isso que Ló oferece as suas 2 filhas virgens, né? Para desmentir toda a teoria, né? Aonde diz que Sodoma e Gomorra não era promíscua com homossexuais e lésbicas. Era sim. O tal fato está comprovado pela história que Ló oferece as suas 2 filhas virgens. Senão, não faria sentido Ló oferecer as suas 2 filhas virgens se não fosse atos sexuais que aqueles homens queriam praticar. Essa cidade tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade, né, do homem hoje. Deuteronômio 29, 23, Isaías 1, 9, Romanos 9, 29 e Judas 7. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo, devido à grande quantidade de enxofre, né, naquele local, como já dissemos atrás, né. Auxílio bibliológico. Estava Ló assentado à porta? É uma pergunta. Embora grande parte do que Ló via ou via lhe causasse incômodo, segundo Pedro 2, 7, 8, ele ainda estava disposto a tolerar a iniquidade de Sodoma para desfrutar de seus benefícios sociais e materiais. Essa concessão moral resultou em tragédia para sua família, pois o versículo 24 narra, né, a saída de Sodoma e Gomorra, mas narra que o coração da sua mulher estava preso a Sodoma e Gomorra. Ela olha para trás, torna-se uma estátua de sal. Mais tarde, as suas filhas embebedam, têm relação sexual com o pai
geram filhos, geram nações que ainda se torna inimiga de Israel, né? Porque as suas filhas haviam crescido em um ambiente sobre relação sexual, incesto, sobre homossexualismo e todo tipo de prática imoral. Então, elas vendo seu pai já velho, a sua mãe morta, ela tem relação sexual com o próprio pai. Tal era a cultura que tinha sido impactada naquelas meninas, nas filhas de Ló. Na mesma maneira, os crentes atuais que expõem imprudentemente sua família a ambientes ímpios e a más influências a fim de obter benefícios sociais ou materiais estão preparando o cenário para uma tragédia familiar, né? Quantas famílias, por fazer concessão com o pecado e com o mundo, com as orgias deste mundo, vê as suas famílias serem destruídas, seus filhos serem mortos pelo crime, suas filhas, né, morta pelas drogas, né, pelas práticas homossexuais e lesbianismo. Por quê? Muitas famílias dos dias atuais fazem concessão com o pecado. Os homens da cidade desejavam violentar sexualmente os estrangeiros, como dissemos, porque Ló oferece as suas duas filhas. Desse incidente deriva o significado da palavra sodomia, uma referência a atos e desejos homossexuais. A sodomia é severamente condenada na Bíblia. Levítico 23 e Deuteronômio 23, 17, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1, 8, 10 e Romanos 1, 27. Homem com homem não se deitará, mulher com mulher não se deitará. Isso é abominável ao Senhor, diz a Bíblia. É difícil acreditar que Ló estivesse verdadeiramente disposto a permitir que suas duas filhas fossem violentadas por uma multidão de pervertidos sexuais, meramente para proteger dois homens que acabara de conhecer. Talvez por desespero, ele estivesse tentando ganhar tempo, esperando que seus amigos na cidade não permitissem que os outros brutalizassem a ele ou a sua família, né? Esse é um comentário do autor, um achismo do escritor da revista. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é que Ló ofereceu as suas duas filhas virgens, provando que aqueles homens da cidade queriam ter relações sexuais com os homens que ali haviam chegado à casa de Ló. Tópico 3. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, Gênesis 6 e 7, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino que não pôde ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com referência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29, né? O que o autor está dizendo aqui é que Deus é amor e justiça, né? A ponto de amar o mundo e dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? O Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus projetou a salvação da humanidade. Só que a salvação é algo individual. Pastor Paulo, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra igreja, não pode salvar ninguém, né? Cada um precisa decidir pela salvação sua. Um pai não salva o filho. Se o filho ou a filha não quiser seguir a Jesus, não quiser se batizar, não quiser ser crente, ele vai para o inferno. Se o pai e a mãe pudessem salvar um filho, com certeza o pai e a mãe não deixavam o filho e a filha ir para o inferno. Mas é a escolha deles, né? O marido não salva a esposa não salva o marido e vice-versa, né? O pai e a mãe não pode ser salvo por um filho também, né? Porque cada um é responsável pela sua vida. Cada um precisa escolher se quer morar com o Senhor no céu ou ir para o inferno. Mas o amor de Deus é incondicional. A escolha do homem que é opcional. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas exemplo do que ocorreu no dilúvio,
Quando somente Noé e sua família e 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas de Sodoma e Gomorra. Ló, sua esposa e 2 filhas. Gênesis 19, 15 e 23, que mais tarde até mesmo a sua esposa também se perdeu no caminho. Genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Gênesis 19, 14. Por isso também foram destruídos com Sodoma e Gomorra. Transformado em estátua de sal, como dissemos. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, ou ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1, 2. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, os que nasciam da terra, foram destruídos. Gênesis 19, 24 ao 25, né? Então, mulher de Ló sai de Sodoma e Gomorra, mas não consegue chegar ao alvo final, que é a proteção de Deus, porque o seu coração estava preso em Sodoma e Gomorra. Quantas pessoas até visitam a igreja? Quantas pessoas até moram perto de uma igreja? Quantas pessoas até ouvem mensagem nas redes sociais como essa que eu estou falando? Mas o seu coração nunca se abre para o Senhor. E naquele dia serão lançados no lago de fogo e enxofre, mas não poderão dizer que não tiveram oportunidade, porque todos têm a oportunidade da salvação, todos têm a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, todos têm a oportunidade de deixar para trás Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. Mas a decisão, meu amigo, minha amiga, é sua. Pastor Paulo pode pregar, Pastor Paulo pode falar como está falando, mas a decisão é sua. Então, se você decidir por Cristo hoje, vá a uma igreja, aceite Jesus, tenha sua vida transformada e receba o perdão de Deus pelos seus pecados. Conclusão: finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, como disse o salmista, Salmo 136, verso 1. Mas sua longanimidade tem limite. A cidade de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado. O Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Deus está dando tempo a este mundo para se arrepender, mas se não ouvirem, os seus servos, que anunciam que somos nós, serão destruídos. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da bondade do Eterno, da severidade do Eterno. Que possamos então estar prontos, né, a nos arrependermos dos nossos pecados. Que possamos estar prontos a ouvirmos a voz de Deus e entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Enquanto a vida há esperança. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo, tá? Não haverá purgatório, não haverá reencarnação, não haverá segunda chance, né? O rico e Lázaro narra muito bem essa história. O rico queria voltar para avisar os seus irmãos, queria fazer missões tarde demais, queria se arrepender depois que estava no inferno, depois que fechar este mundo, depois que os seus olhos fechar para este mundo, que você descer à sepultura, não terá segunda chance, tá? Não terá segunda oportunidade. A sua oportunidade, a minha, é agora, é em vida, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitarmos Jesus, se queremos morar no céu. Mas a decisão é sua. Pastor Paulo quer que todo mundo vá para o céu, mas só você pode decidir se você vai para o céu ou para o inferno. Deus abençoe a todos. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, mande um amigo, um irmão em Cristo. Temos uma mensagem de Deus ao seu coração. Toque o sininho, deixe o seu comentário, dê o link. Amém?